O Real Madrid planeja uma nova investida por Alphonso Davies do Bayern de Munique. Segundo o jornal Marca, o Bayern ofereceu cerca de 14 milhões de euros líquidos por temporada para o lateral esquerdo e a proposta ainda não foi respondida por ele. O lateral esquerdo é pretendido pelo Real Madrid e também tem o desejo de atuar pelo clube merengue a partir dessa temporada. Inicialmente o clube alemão exigia 50 milhões de euros para vendê-lo nessa temporada, mas o Real Madrid não pretende pagar esse valor por um jogador que daqui a um ano pode chegar de graça. Com isso, o Bayern de Munique estuda mudar sua postura durante essa janela e já pode abrir portas para uma possível saída do canadense ainda nesse mês de agosto. Com isso, o Real Madrid prepara aí uma nova oferta entre 25 e 30 milhões de euros, bem abaixo do pretendido pelo clube alemão. Meus amigos, parece que o Real Madrid está perto de vencer mais uma queda de braço. O Davies é o alvo principal do Real Madrid para a lateral esquerda e o Davies também quer muito o Real Madrid. E o Real está disposto a esperar até 2025 para ele chegar de graça, ao invés de pagar 50 milhões de euros para ter ele nessa janela. Mas também está disposto a pagar até 30 milhões de euros para que ele chegue já para essa temporada. Vale lembrar que o Davies ainda está de férias depois de disputar aí a Copa América pelo Canadá, ainda não respondeu sobre a proposta do Bayern de Munique e só deve fazer isso quando retornar aos treinamentos. Mas pesa contra o Real Madrid também aí o fato do zagueiro que também pode atuar como lateral esquerdo, Hiroki Ito, ter quebrado o pé e ter que ficar 3 meses afastado, ele que poderia ser o próprio substituto do Davies nesse momento. Mas me diz aí o que vocês acham, o Davies deveria aceitar a proposta maravilhosa de renovação do Bayern de Munique ou se transferir para o Real Madrid? Comenta aí. Fala pessoal, Correia aqui, se liga nas notícias do vídeo de hoje. Temos o United de olho em dupla de volantes da seleção brasileira, Galhardo de volta para casa, uma nova proposta aí do Atlético de Madrid por Julián Álvares e tem goleiro brasileiro dando assistência sensacional e muito mais. Então se você está curtindo esse vídeo até aqui, já dá aquele like, deixa um comentário, beleza? A interação de vocês que faz com que o YouTube e os criadores de conteúdo saibam se o vídeo está sendo bom, está sendo relevante ou não, beleza? Então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. O Atlético de Madrid aumentou a oferta pelo atacante Julián Álvares do Manchester City. Mesmo tendo oficializado a contratação do atacante Sorloth, vice-artilheiro da última La Liga, os colchoneiros preparam uma oferta de 75 milhões de euros pelo atacante argentino e, segundo Fabrizio Romano, o time está muito perto de oficializar a contratação dele. Em contrapartida, o jovem Samu Omorodion pode estar de saída para o Chelsea, pois ele perderia espaço na equipe com a chegada de Álvares e de Sorloth. Meus amigos, o Atlético de Madrid se reforçando bem nessa janela. Chegaram aí Lenormand e o próprio Sorloth, dois bons nomes, além do Julián Álvares, que pode chegar e elevar muito o nível do ataque colchoneiro, e o João Félix, que ao que tudo indica vai permanecer, e o técnico Simeone já disse inclusive aí em entrevista que vai dar oportunidades a eles por merecimento. João Félix que inclusive marcou um gol no último amistoso do Atlético de Madrid. E o atacante alemão Niklas Füllkrug foi anunciado nesta segunda-feira pelo West Ham da Inglaterra. O clube de Londres pagou 27 milhões de euros pelo atacante de 31 anos, que se destacou bastante na última temporada pelo Borussia Dortmund e pela seleção alemã na Euro de 2024. Ele que só atuou uma temporada no Borussia Dortmund, marcou 15 gols e deu 9 assistências em 43 jogos. Já pela seleção alemã, ele tem 13 gols em 21 jogos, números muito bons. É uma boa contratação aí do time do West Ham, lembrando que o Füllkrug assinou contrato aí de 4 temporadas com os Hammers, e o West Ham é outro time aí que vem se reforçando bem, já tinham chegado aí antes no clube o zagueiro Max Kilman, que era destaque no Wolverhampton, e o brasileiro Luiz Guilherme, ex-Palmeiras. Fala pessoal, aquela pausinha rápida aqui para pedir aquela moralzinha para vocês de novo. Se você tá curtindo o vídeo até aqui, já vai deixando aquele like e o comentário, que é pra gente saber se o vídeo tá sendo relevante ou não, beleza? E o River Plate anunciou o retorno do técnico argentino Marcelo Gallardo. Ele volta ao River Plate depois de uma passagem conturbada pelo Al Ittihad e tenta recolocar o River aí no caminho das glórias. Vale lembrar que o Gallardo deixou o River em 2022 com a expectativa de assumir um grande clube europeu, mas os negócios acabaram não acontecendo e por isso ele está de volta aí para o River Plate. Teve uma passagem aí conturbada, como eu disse lá, pelo Al Ittihad, acabou brigando com o Karim Benzema, que é praticamente o dono do time, acabou sendo demitido e está aí de volta ao River Plate. E o Manchester United mira a contratação de 2 brasileiros. O clube inglês busca um volante e tem Manuel Ugarte como seu alvo principal, mas o PSG quer 60 milhões de euros pela contratação dele e o United só está disposto a pagar 35 milhões de euros.
Com isso, os nomes de João Gomes do Wolverhampton e André do Fluminense surgem como opção. O nome mais viável dentre os 3 nomes citados é o do volante André do Fluminense, que poderia custar menos que os 35 milhões de euros oferecidos por Ugarte. Já o João Gomes tem basicamente o mesmo valor do próprio Ugarte, já que o Wolves deve pedir cerca de 60 milhões de euros pela contratação dele também. Lembrando que o nome do McTominay tem sido ligado aí a times como Fulham, Galatasaray e Fenerbahçe, e o nome de um dos volantes brasileiros aí pode ocupar o lugar do escocês. O André, inclusive, também é um alvo do Fulham e eu acho que seria muito bom ver o André atuando na Premier League, ainda mais num gigante como o Manchester United. Poderia virar aí opção constante no meio de campo da seleção brasileira. O que vocês acham? Comenta aí. E nessa segunda-feira, o PSG anunciou a contratação do português João Neves em definitivo. O jogador chega do Benfica por 60 milhões de euros fixos, mais 10 milhões em variáveis. E o PSG envia o meia Renato Sanches ao clube português por empréstimo. Inclusive, ele também foi anunciado e vai vestir a camisa 85. O Renato Sanches, que retorna aí ao Benfica depois de 8 anos, com passagem sem muito sucesso, sem muito destaque aí por vários clubes e sendo constantemente emprestado. E o brasileiro Gabriel Sara, ex-São Paulo, é reforço do Galatasaray da Turquia. Segundo o comunicado do próprio clube turco, eles vão pagar 18 milhões de euros ao Norwich da segunda divisão inglesa, onde ele se destacou marcando 14 gols e dando 13 assistências em 53 jogos na temporada passada. Vale lembrar que o São Paulo, como clube formador, vai receber aí uma quantia de cerca de 10 milhões de reais pela transação do Gabriel Sara. Agora se liga nessa assistência que o goleiro brasileiro Lucas Perry deu no amistoso entre Lyon e Union Berlim. Lucas Perry. Dégagement rapide du gardien lyonnais, il a vu le départ de Gift Orban, il est magnifique ce ballon de Lucas Perry et la finition ensuite de Gift Orban, le sang-froid de l'attaquant lyonnais qui sait qui... E que baita assistência do Lucas Perry, hein? O Perry que tá indo aí para a primeira temporada completa dele no Lyon e é uma ótima opção aí pro gol da seleção brasileira. Deu hoje essa linda assistência aí pro gol do Gift Orban. E por hoje é só, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês em mais um vídeo e valeu!